todos. Eu sei que ninguém almoçou ainda, né? Mas já podemos falar boa tarde. Bom, meu nome é Amir. Eu agradeço muito o convite do pessoal da Mais, Rubens, obrigado pelo convite. Minha ideia aqui hoje é falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho com marketing esportivo há 20 anos, produzindo estudos, analisando cases, de alguma maneira contribuindo para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Essa é a minha ideia quando eu comecei. Hoje, particularmente, estou muito feliz. Pela primeira vez, minha filha de 8 anos, Lisa, está aqui comigo, vai me assistir dar uma palestra, então estou super satisfeito de poder que ela veja um pouco do meu trabalho. Ela me viu trabalhando no computador, mas ela nunca me viu palestrando. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre 3 temas que interessam a todos nós, que é o marketing, né? No meu caso aqui, o marketing esportivo, mas também um pouco pensando, né, no perfil da feira, falar muito sobre consumo, como é que está o consumo do esporte, do futebol no mundo e comparando isso com o Brasil. Nós estamos muito mal na questão do consumo de esporte. E, finalmente, as tendências, né? Nos dias de hoje, não dá para a gente falar em marketing, em consumo, sem pensar um pouco no futuro, o que vai acontecer no futuro, quais são as tendências, e é um pouco disso que eu vou tentar apresentar para vocês aqui hoje. Então, a primeira questão, eu acho que é a gente tentar entender um pouco de que mercado é esse, qual que é o tamanho do mercado esportivo mundial. Então, primeiro a gente tem que entender que é um mercado bilionário, falando em termos mundiais. É um mercado de mais de 750 bilhões de dólares de faturamento. E aí eu dividi aqui para poder entender um pouco de onde vem esse dinheiro. Então, uma parte importante desse volume, 270 bi, mais de 36%, vem do varejo. Quer dizer, não é o que o Manchester fatura, ou o Real Madrid fatura, ou o Los Angeles Lakers fatura, mas sim as vendas de produtos do varejo. Aí você vai lá na Centauro e compra um tênis, o outro vai na Decathlon e compra uma roupa esportiva. É isso que movimenta mais de 1/3 da indústria no mundo. Pra vocês terem uma ideia do Brasil, isso aqui é mais de 65%. Então o Brasil é mais dependente do varejo esportivo do que indústria, do que mercados mais desenvolvidos, como por exemplo o mercado americano. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o baixo desenvolvimento do negócio dos times, dos clubes, né? Essa é uma questão. Outra questão importante é o esporte espetáculo, que é onde eu vou fundamentar minha palestra de hoje. O esporte espetáculo, que são os times, as ligas, as competições, movimenta mais ou menos 23% do mercado, 171 bilhões de dólares. Outros gastos, 115 bi, pessoas que gastam em academias, fitness, academia de ginástica, pilates, funcional, gastos mensais que as pessoas têm para atividade esportiva. E, finalmente, o que eu chamo de efeito indireto, que não é diretamente ligado ao esporte, mas que está intimamente ligado à indústria, como, por exemplo, investimento em infraestrutura, comida, bebida e apostas, que é uma coisa que vai chegar ao Brasil, ainda não chegou, não está regulamentado, mas que tende a também impactar positivamente a indústria. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, eu peguei o exemplo da Nike, que é a maior empresa de material esportivo do mundo. Então, a Nike, por exemplo, ela vende para diferentes setores de atividade, para diferentes setores que praticam esporte. Então, uma coisa que eu acho impressionante, por exemplo, a marca Jordan, do ex-atleta de basquete Michael Jordan, fatura mais para a Nike do que todo o futebol mundial para ela. Então, mostra um pouco, né, o perfil desse mercado. Então, a Nike fatura mais de 30 bi, aí você tem diferentes esportes que ela movimenta dinheiro, como running, training, o próprio basquete, né, o futebol, esportes de ação, o golfe, e aí você começa a encontrar novas alternativas de negócio, como por exemplo o que fez o PSG, time francês, vinculando a sua marca com a marca Air Jordan. Quer dizer, você percebe como o futebol começa a se aproveitar, se apropriar de oportunidades comerciais que foram geradas fora do futebol para aumentar o impacto dos negócios. Então, para a gente entender um pouquinho o que é esse negócio, né, do esporte espetáculo, como isso pode impactar no consumo e nas alternativas de marketing e nas alternativas comerciais. Então, o mercado é dividido, né, em 3 grandes fontes de receita. A principal delas é o marketing mesmo, patrocínios, licenciamentos, são mais de 70 bilhões de dólares anuais só nessa questão de marketing esportivo puro.
Então você pensa assim, que o mercado americano e o mercado europeu representam praticamente um grosso desse volume de dinheiro. Aqui na América Latina, efetivamente, é um valor muito baixo. O que chega aí em termos de marca esportivo, licenciamento de marca, é um valor praticamente irrisório se comparado com o que se movimenta nos mercados mais desenvolvidos. Nós vamos tentar explicar um pouco também isso ao longo da palestra. Outra receita importante é o que chamam de match day, o estádio, né? Como é que os estádios produzem receita? Então, um volume de dinheiro de mais de 52 bilhões de dólares, também concentrado nos Estados Unidos e Europa, nesse caso, os Estados Unidos ainda mais. Só para vocês terem uma ideia da importância dos gastos das pessoas indo aos jogos, aos ginásios, estádios nos Estados Unidos, essa receita é maior do que qualquer outra, tirando, claro, o varejo. Então, depois do varejo esportivo nos Estados Unidos, o gasto das pessoas em estádios é o maior gasto da indústria. Então, apenas comparando, é como se o dinheiro dos clubes brasileiros aqui com bilheteria fosse maior do que, por exemplo, o que eles arrecadam com televisão ou com patrocínios. Outra importante receita é o direito de transmissão, o direito de televisão. Então você tem aí mais 50 bilhões de dólares praticamente vindo da televisão. E aí chama a atenção, claro, a força dos esportes americanos. O mercado americano representa 22 bilhões de dólares dos 49 bilhões. E um dado que chama a atenção: esportes universitários, por exemplo, como nos Estados Unidos, que movimentam mais dinheiro com televisão do que Champions League, do que ligas europeias, do que o Brasil, obviamente. O esporte universitário americano é mais influente do ponto de vista econômico do que até as ligas americanas. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar que não é simplesmente ter torcida, ou não é simplesmente estar na televisão, mas ter um modelo de negócio sustentável que produza receitas, que produza impactos econômicos para o negócio. Então, passada essa primeira parte, né, dos números globais, a grande pergunta é: como eles conseguiram chegar tão rápido, período de 2 décadas, num nível de tanto desenvolvimento econômico, e nós, que temos, por exemplo, praticamente um único esporte, que é o futebol, ainda estamos engatinhando. Então, essa linha do tempo explica um pouquinho o que aconteceu na Europa e alguns anos antes nos Estados Unidos. Nos princípios da década de 70, 80, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, todos esses grandes clubes que todo mundo conhece tão bem, eram clubes parecidíssimos com os nossos. Clubes que dependiam praticamente da bilheteria, né, da venda de ingressos, dos seus sócios, não tinham grandes patrocínios, não tinham grandes contratos televisivos, o foco praticamente era muito parecido com os nossos clubes aqui, que viviam aí com pequenas receitas, com baixo potencial econômico. E aí veio os anos 90, quem acompanha um pouco a evolução do futebol mundial, descobriu que os clubes saíram desse ambiente clubístico, né, entre aspas, amador, para um modelo empresarial, que foi a transformação dos clubes em empresa, abertura de capital na bolsa, capitalização do mercado. E isso foi muito importante, porque junto com essa visão empresarial, os clubes começaram a se desenvolver economicamente. Então, mais do que simplesmente mudar o modelo de gestão, foi a atração de patrocínios, desenvolvimento dos conteúdos como transmissões, atração de muito mais negócios para o torcedor poder consumir. E aí percebeu-se que esse modelo empresarial não se sustentava, porque cada vez que o clube faturava, ele gastava com mais salários. Quanto mais ele faturava, ele gastava em grandes contratações. Então, o que foi percebido? Que esse modelo empresarial não era suficiente para atender as demandas do negócio esporte. E aí surgiu esse modelo nos anos 2000, capitaneado por clubes ingleses e seguido por clubes espanhóis como Real Madrid e Barcelona, que é transformar o clube numa unidade de consumo e entretenimento. Quer dizer, o clube deixa de ser um clube de futebol, porque o Real Madrid não se considera mais um time de futebol, ele se considera uma empresa que produz entretenimento. E ele está certíssimo, porque na verdade ele compete, por exemplo, com a Disney no mercado de licenciamento. Então, o que o cara prefere? O caderno do Real Madrid ou o caderno, por exemplo, de um super-herói ou de um nome importante do cinema americano? Então, a competição não é mais por torcedores, mas sim por consumidores. E aí, um efeito natural, com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento, né, das novas plataformas de transmissão, chegamos à realidade atual e à do futuro, onde os clubes não apenas são unidades de consumo e entretenimento, mas os clubes são efetivamente geradores de conteúdo, produtoras de conteúdo.
Por exemplo, o Barcelona criou o seu próprio streaming. Ele, Barcelona, vai ter o seu próprio Netflix. Então, é uma tendência cada vez mais forte desses times produzirem, controlarem e monetizarem seu próprio conteúdo. Essa é uma tendência global e irreversível. Como que eles conseguiram tudo isso? Quer dizer, quando a gente fala para o Brasil, eu até esqueci de falar isso. Quando a gente olha para o Brasil, o que nós temos no Brasil? Nós estamos tentando sair daqui para chegar aqui, mas nós já estamos vivendo o século XXI. Então, o desafio é correr atrás do tempo que nós perdemos ao longo dos últimos 20 anos, tentando discutir um modelo que naturalmente já deveria ter sido estabelecido no mercado, que é a transformação de clubes em empresa e a evolução para consumo, entretenimento e geração de conteúdo. Então, qual é o caminho que esses clubes trilharam para a conversão desses modelos clubísticos para um modelo muito mais empresarial? O caminho foi no branding. Quem acompanha o futebol, quem gosta de esporte, de marketing esportivo, deve estar percebendo que o fortalecimento das marcas é o papel fundamental do crescimento do negócio. Por que você vai consumir Real Madrid, Manchester City ou PSG e não, por exemplo, clubes brasileiros? Porque eles são muito mais criativos, eles têm muito mais ídolos, eles têm muito mais a oferecer. Então, obrigatoriamente, a conquista de mercado, o desenvolvimento comercial do negócio passa pela valorização das marcas. Quer dizer, marcas que eram centenárias, globais e famosas e que se converteram em realmente epicentro do negócio, da paixão e, obviamente, do interesse dos patrocinadores. Uma outra questão importante é você parar de tratar o torcedor como gado, né, que aqui no Brasil ainda é tratado, e o tratar o torcedor como realmente um fator importante dentro da indústria. Então, a conversão de torcedores em clientes é você tratar o consumidor que compra o ingresso, que é sócio do clube, que compra uma camisa, que vai consumir de repente um streaming, com o respeito que o consumidor merece. No futebol brasileiro ainda o torcedor não é tratado com o devido respeito e é por isso que o consumo é tão baixo. Outra questão é a busca por ofertas qualificadas de consumo e entretenimento. Não é simplesmente dar 90 minutos de futebol, ou dar 4 tempos de basquete, ou dar sets de vôlei. Você tem que dar entretenimento para as pessoas. As pessoas não estão lá apenas para ver o jogo. É um conceito muito mais amplo, porque se o time ganha e o serviço é bom, eu estou duplamente feliz. Se o time perde e o serviço é bom, eu já sei que o serviço era bom, me diverti e meu time perdeu, faz parte do espetáculo. Esse é o conceito que não existe no Brasil. O que interessa é vencer. E aí quando o time perde, o estádio fica vazio. Quando o time perde, a camisa não é vendida. Quando o time perde, você perde o potencial de negócio. Você não vê na Europa, nos Estados Unidos, isso acontecer. O time perder ou ganhar é parte do cenário. Então, eu dou sempre esse exemplo no cinema. Quando o cinema era muito ruim, você precisava ir no cinema para ver um filme bom. Então, a infraestrutura do cinema era muito ruim e o filme era bom. Agora, quando a infraestrutura melhorou, quando o filme é ruim, você vai falar mal do diretor do filme, do ator do filme, mas você não vai falar mal da infraestrutura do cinema, da cadeira, do ar-condicionado, do som, da imagem, e é isso que nós temos que construir no Brasil. Quando você vai num estádio europeu ou vai numa liga americana, você até pode falar que o jogo foi ruim, mas não pela infraestrutura, não pela qualidade do serviço. E é isso que nós não temos ainda como falar bem do esporte brasileiro. É tudo focado no resultado do jogo. Outra questão é o controle e a monetização do seu próprio conteúdo. Quer dizer, um jogo de um time, a transmissão de uma competição, tem um valor astronômico. As emissões de televisão, agora as empresas de streaming estão pagando caríssimo para transmitir futebol, para transmitir esporte. Então, é fundamental que esse clube, que essa liga, entenda como eu devo controlar o meu conteúdo e como eu devo fazer dinheiro com ele. É um grande desafio, porque vendendo, por exemplo, como a Amazon Prime vende a R$9 por mês, ou o Netflix vendendo a R$30 por mês, como monetizar isso? Você vai ter que ser muito criativo, ter um excesso de potencial de negócio para poder realmente transformar isso em receita. Outra questão importante foi a contratação dos ídolos globais. Quem acompanha futebol sabe que os mercados se abrem quando você tem ídolos globais. Então, o Neymar, que foi do Barcelona, e o Barcelona se transformou no maior clube do Brasil, europeu. Ou, por exemplo, recentemente, James Rodrigues, que foi para o Real Madrid, depois para o Bayern de Munique, e que abriu o mercado na Colômbia. Então, isso é um mercado super importante. Um jogador coreano que vai jogar no Manchester United e o Manchester United se transforma na maior potência comercial da Coreia. Então, vários aspectos que nós poderíamos
destacar aqui, é um caminho que eles trilharam. Porque a expansão geográfica dos mercados foi um caminho fundamental para o desenvolvimento do mercado de futebol. O futebol hoje é disparado o esporte mais popular do mundo, o que mais tem abrangência global, o que mais tem interesse de grupos de comunicação, patrocinadores, mais do que qualquer esporte, exatamente pela sua expansão global. E aí é uma crítica que eu faço ao esporte brasileiro, que fica fechado aqui dentro, que vive praticamente dentro do mercado brasileiro, sem expansão global, e isso acaba afetando, porque o mundo conta hoje com mais de 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas acompanham o futebol, e o Brasil conta com 150 milhões de torcedores. E nós estamos trabalhando para 150 milhões, enquanto o Real Madrid está falando para 3,5 bi de pessoas. Então isso mostra um pouco o nível de desenvolvimento que nós temos que criar. Então quem é que está captando esse dinheiro todo? Quer dizer, para onde está indo? Para onde está jorrando essa fortuna, esses bilhões que se movimentam no esporte no mundo? Para poucos grandes times europeus. Então, aqui são dados da Deloitte que mostram quais são os clubes europeus que mais faturaram com marketing. Então, primeiro o Real Madrid, depois Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United, PSG, Manchester City, Chelsea. São esses os clubes que estão captando os bilhões de patrocínios, os bilhões de consumo de marcas, de licenciamento de marcas. E aí um dado que eu gosto muito, que é uma análise que a gente faz aqui no Sports Value, que é a minha empresa, que é quanto representa o patrocínio principal, aquele patrocínio que vai na camisa, né, dos clubes, sobre o total faturado com marketing. E você percebe que é um índice irrelevante. Quer dizer, tirando a Premier League, que é um índice um pouco mais elevado, todos os demais estão abaixo de entre 16%, 14%, 13%. Quer dizer o seguinte, aquele patrocínio de camisa, embora seja muito valioso e pese no faturamento do clube, ele é minúsculo na comparação com o resto que se faz em termos de marketing. Quer dizer, o marketing não é pôr marca na camisa, o marketing é fazer com que a marca venda o seu produto, fidelize o seu consumidor através dessa expansão que o clube pode dar para ela. Então é uma visão muito mais ampla do negócio do que simplesmente colocar 8 marcas no uniforme e achar que está fazendo marketing esportivo. Essa talvez seja a maior crítica ao mercado brasileiro, e como vocês vão ver mais adiante, como isso acaba interferindo negativamente em toda a cadeia produtiva do futebol. Para não ficar preso única e exclusivamente ao mercado europeu, eu quis trazer dados do mercado de patrocínio dos Estados Unidos, das grandes ligas. Essas 4 ligas, né, as 4 principais ligas, futebol americano, beisebol, basquete e hóquei, movimentaram em 2018 quase 4 bilhões de dólares com patrocínios. E aí vem uma questão super importante. Tirando a NBA, que começou a liberar patrocínio agora, as demais não tem uma marca na camisa, tirando a marca de um atleta esportivo, no caso do uniforme de jogo. Então você pega a NFL, fatura 1,3 bi em patrocínios, sem ter uma única marca exposta. Quer dizer, o marqueteiro lá é melhor que o daqui? Essa é a verdade, porque eles sabem pensar o negócio, o consumo, a expansão do negócio. E aí chama a atenção a NBA, que trabalhava no mesmo modelo das outras ligas, faturando graças à ativação, à relação, né, da marca patrocinadora com o time, como isso pode chegar ao fã, né, que é o que interessa. E aí a NBA liberou o patrocínio de uniforme, um pequeno espaço de uniforme para as marcas. E aí deu um salto de 30% em um ano. Saiu de 861 milhões para 1,1 bi. Ainda abaixo da NFL, mas um patamar bem acima das outras ligas que não têm exposição. Então, qual a leitura que eu faço disso? Quando você trabalha com a teoria da escassez, quer dizer, você não dá espaço para ninguém, você libera um pequeno espaço e esse espaço se valoriza demais. É o contrário que está acontecendo no Brasil. Hoje você tem tantas marcas nos uniformes, você não sabe nem quem patrocina quem. Então, qual é o princípio? Redução de receita. O que os estudos da Sports Value têm mostrado ao longo dos anos é que o mercado de patrocínio está em crise. Quem tiver mais interesse, lá no site da Sports Value tem muita coisa no blog, muita coisa de estudos. Vocês podem acessar vários dados e vocês vão perceber que o mercado brasileiro hoje, em termos de marketing esportivo, vive uma crise sem precedentes. Porque enquanto o mercado global cresce, enquanto há cada vez mais interesse de patrocinadores no esporte, há menor interesse aqui no Brasil. Nós estamos nadando contra a corrente em função do baixo nível de conceitos e de cases que nós procuramos praticar.